Beleza, pessoal? Então vamos para a questão número 3. A questão número 3, eu trago um texto do Steph Magrin, né? Origens e função do parcelamento de tarefas na Revista de Administração de Empresas, de 1978, e com algumas adaptações, né? Então vamos lá. O texto diz assim: ao opor operários sob a vigilância e operários a domicílio, a fábrica reduziu os seus custos, sem se ver necessariamente obrigada a adotar uma tecnologia mais eficaz. O argumento da superioridade tecnológica não é, portanto, nem necessário nem suficiente para explicar o advento e o êxito da fábrica, ok? Aqui, pessoal, é o seguinte, a grande questão no início do século, se você pegar no início da Revolução Industrial e até a segunda Revolução Industrial, já no século XX, a gente vai perceber que a grande questão é como a gente aumentar a produtividade, né? E aí, para aumentar a produtividade, eu posso usar mão de dois fatores importantes, né? Algumas estratégias. Então, a primeira estratégia seria o seguinte: a primeira estratégia seria explorar o máximo o trabalhador. Gente, essa estratégia de explorar ao máximo o trabalhador, ela se mostrou extremamente perigosa, porque logo no início da Revolução Industrial, começaram a surgir as ideias socialistas, as ideias comunistas, as ideias trabalhistas e aí as ideias sindicais, o trabalhismo, o sindicalismo, né? E aí os empresários perceberam, os industriais perceberam que essa estratégia era muito perigosa. Você explorar ao máximo o trabalhador para obter lucro, ok? Porém, outra estratégia poderia ser adotada. Seria investir em tecnologia. Ao investir em novas tecnologias, automaticamente você estaria dependendo menos do trabalhador, porque as máquinas, os equipamentos e a tecnologia iriam substituí-los. Ok, é uma opção. Só que também tem os seus reveses nessa questão aí, né? Porque ao produzir você tem que vender. E para vender você tem que ter mercado consumidor. Para ter mercado consumidor, as máquinas não compram. Então é interessante ter pessoas empregadas ganhando um salário para ser consumidor. Mas também vão pensar o seguinte: olha, não precisa, a terceira opção seria mudar estratégias, né, de gerenciamento das fábricas. E esse gerenciamento das fábricas seria no sentido moral, a vigilância sobre os trabalhadores. Então o texto, ele deixa claro que nós tínhamos, no início da Revolução Industrial, basicamente houve uma transição, né? Nós tivemos uma transição do trabalhador na residência dele, e era isso que acontecia, né? O operário, na verdade, ele estava submetido em sua residência, ele fazia o trabalho em sua própria residência, e num segundo momento ele vai para um galpão para fazer estabelecer-se uma fábrica, certo? Então o texto diz isso, deixa essa mensagem aí. De acordo com o economista norte-americano, o triunfo da organização econômica fabril deve ser compreendido, né? Então há um controle do trabalhador, não só no chão da fábrica, mas também após o expediente, após o trabalho, né? E isso, segundo o texto, garantiu o sucesso, não é a tecnologia somente, né? As pessoas pensam,
é por causa das tecnologias que a Revolução Industrial. Não, é porque estabeleceu-se também um controle, uma disciplina do trabalhador. O trabalhador passou a ser vigiado. A letra C diz: pelo processo de concentração de operários, que estimulou a disputa por vagas e a diminuição do salário. Não, assim, a concentração de operários, né, ao chamar as pessoas, porque antes, como eu vou repetir, as pessoas trabalhavam cada um em sua residência, né, bem no início da Revolução Industrial. Ao trazer essas pessoas para dentro de um galpão que vai ser chamado de fábrica, né, houve uma concentração de operários, mas isso não estimulou a disputa por vagas e a diminuição dos salários, necessariamente. Ok? Letra D. Através da substituição das formas artesanais de oficinas domésticas, em casa, né, pela estrutura das guildas e corporações. Não, as guildas e as corporações estavam mais relacionadas à aprendizagem. Isso foi ainda praticamente na transição ali de Idade Média para a Idade Moderna, ok? Letra D. Através da substituição das formas artesanais de oficina doméstica, letra E, né? Por meio de estratégias de gestão que incidiam na divisão do trabalho e na introdução de bônus por produtividade. Não, esse bônus por produtividade vai ser estabelecido já na segunda Revolução Industrial. Aqui eu estou falando do início da industrialização, né? Então, o economista Stephen Magrin, ele vai dizer o seguinte, que o triunfo da organização das fábricas se dá a partir da superação desse sistema doméstico. Ou seja, aquele sistema em que o trabalhador ficava na própria residência. Isso durante, logicamente, a primeira Revolução Industrial, bem no início, né? Qual vai ser o sucesso? A partir do momento que chama esses trabalhadores para uma fábrica, para um galpão, começa a se estabelecer um mecanismo de vigilância, de controle dos operários. Automaticamente vai padronizar as etapas da produção e vai possibilitar uma redução significativa de custos, né? Então isso vai ser extremamente significativo neste processo. É isso que a questão coloca aí para a gente, tá? Então a resposta correta é a letra B, pela capacidade de controlar e padronizar as diferentes etapas do processo produtivo por meio da disciplina do trabalhador, do operário. Esse é o sucesso da primeira etapa da Revolução Industrial. Então, pessoal, vamos agora ver a questão número 4. A questão número 4, ela é para você colocar, ela é bastante longa, né? E é para você colocar verdadeiro ou falso. O caput da questão, quer dizer, a parte inicial da questão, a cabeça da questão, melhor dizendo, diz assim, questão número 4. Ao contrário dos sistemas econômicos mundiais anteriores, o capitalismo industrial inaugurou uma nova forma de dominação, a qual, mesmo não abrindo mão de estratégias violentas e do controle político-militar, passou a se apoiar mais em elementos técnicos e econômicos. Foi assim que nasceu, e é disso que se constitui a chamada divisão internacional do trabalho. Uma forma de organizar hierarquicamente a participação de diferentes países em um sistema industrial mundializado. Esse sistema é organizado conforme os diferentes tipos de indústria que existem de forma integrada, mas que se localizam em diferentes lugares. A questão eu já evidenciei aí, tá até assinalado em amarelo os pontos importantes do texto, né? Nós estamos falando do capitalismo industrial, portanto, da Revolução Industrial, e
o texto diz que o capitalismo ele é violento na estratégia, né? Mas não usa o controle político-militar, né? Mas a estratégia de dominação do capitalismo industrial é através da técnica, né? De elementos técnicos e econômicos. E aí diz o seguinte, que o sistema do capitalismo industrial ele é organizado conforme os diferentes tipos de indústria. Então a questão diz assim: com base nestas informações e nos seus conhecimentos sobre o assunto, assinale V ou F nas afirmativas a seguir. V verdadeiro, F falso, obviamente. Então vamos ler as frases e dar as nossas sentenças, ok? A primeira frase diz assim: as indústrias de bens de consumo produzem bens diretamente para o consumidor final. Gente, todas as indústrias de bens de consumo realmente produzem bens e mercadorias para os consumidores, né? Ou seja, esses bens de consumo podem ser bens duráveis, não duráveis ou semiduráveis. A indústria de bens de consumo produz para o consumidor diretamente. A gente vai na loja e compra diretamente o produto que foi produzido. Ok? É verdadeiro. A próxima sentença diz assim: enquanto as de bens de consumo duráveis são aquelas cujos produtos não se esgotam imediatamente quando consumimos, apresentando uma longa vida útil, como é o caso dos carros e eletrodomésticos. Então, os bens de consumo podem ser duráveis e não duráveis. O item 2 está dizendo sobre os bens de consumo duráveis. Ele está dizendo que esses bens, eles são produtos que não se esgotam imediatamente após o consumo, né? Eles têm uma vida útil maior. Por exemplo, você compra um carro, é um bem de consumo. Agora resta saber se ele é um bem de consumo durável ou não durável. Se você compra um automóvel, você sabe que você vai utilizá-lo durante um longo período, ok? Então, é um bem de consumo durável. Agora, por exemplo, alimentação. Você compra um queijo na padaria, né? Ao consumir, acabou. Você não vai usá-lo novamente. Beleza? Então é verdadeiro. O próximo item diz assim: as indústrias de bens de consumo não duráveis produzem bens cujo consumo é praticamente imediato, alimentos e produtos de higiene. É isso mesmo. O bem de consumo não durável é aquele que você utiliza só uma vez ou rapidamente, né? Por exemplo, os materiais de higiene, um creme dental, uma pasta de dente, você utiliza uma vez, você não vai reutilizá-la, né? Um sabonete, um leite, você compra um leite em caixinha, você usa uma vez só o leite e alimenta. Então, a indústria de bens de consumo não duráveis. Lógico que é verdadeiro isso aí, né, gente? Não tem segredo. Próximo item diz assim: já as indústrias de bens de produção, categoria na qual se encontra tanto a indústria extrativa quanto as de bens de capital, são aquelas que fabricam mercadorias para serem vendidas a outras indústrias. Ah, aqui é diferente. Enquanto as indústrias de bens de consumo produzem para o consumidor, né? E aí pode ser duráveis, não duráveis e semiduráveis, as indústrias de bens de produção, elas produzem para outra indústria. Vou dar um exemplo para você, a indústria extrativa. A indústria extrativa, por exemplo, vamos pegar a indústria de minérios, de mineração, minério de ferro. O minério de ferro, né? Para extraí-lo, você utiliza todo um processo industrial. O ferro exige tecnologia, máquinas, equipamentos.
Então é uma indústria extrativa de ferro, ok? Esse ferro vai ser levado para uma siderúrgica que vai se transformar numa chapa de ferro ou numa chapa de aço, se for o caso, né? Essa chapa de aço vai ser, ou de ferro vai ser vendido não para a gente não vai lá na loja e compra uma chapa de aço, nós consumidores final. Mas quem vai lá comprar? A indústria metalúrgica. Então a indústria metalúrgica vai lá e compra a chapa de aço para transformar ela em, sei lá, numa cadeira, num parafuso, se for um tornearia mecânica. Deu para entender? Então é verdadeiro isso aí. As indústrias de bens de produção, elas fabricam produtos, mercadorias para vender para outras indústrias, não para o consumidor, ok? Isso é verdadeiro. A próxima afirmativa diz assim: a indústria extrativista é aquela que simplesmente extrai recursos minerais, por exemplo, minério de ferro de forma industrial. É isso. E as de bens de capital produz máquinas e equipamentos para outras indústrias. As duas afirmativas são verdadeiras, ou seja, a indústria extrativa, ela extrai minérios, elementos da natureza, não precisa ser minério, pode ser a pesca, por exemplo. O Japão, por exemplo, tem a indústria extrativa pesqueira gigantesca. Mas o Japão utiliza altas tecnologias de satélite para monitoramento de cardumes para capturar os peixes. Isso é indústria, então é uma indústria extrativa. É diferente do extrativismo. O extrativismo não é indústria. O extrativismo é uma forma artesanal de você arrancar elementos da natureza, recursos naturais. Já a indústria extrativa, você usa tecnologia. Então, a indústria de mineração, petrolífera, todas elas são indústrias extrativas. As de bens de capital vai produzir máquinas e equipamento para outras indústrias. É lógico, a indústria de bens de capitais, ela vai produzir as máquinas que vão produzir produtos de bens de consumo, geralmente duráveis, não duráveis ou semiduráveis. Então, o item é verdadeiro. A próxima afirmação diz o seguinte: levando-se em consideração o controle tecnológico, temos que a indústria de bens de capital e de bens de consumo duráveis são tecnologicamente mais avançadas que as outras e, portanto, localiza-se em países que têm maior controle sobre tecnologias diversas. Aqui está dizendo o seguinte, que se a gente olhar a questão tecnológica, as indústrias de bens de capital e de bens de consumo duráveis, elas precisam de mais tecnologias. Por exemplo, bens de consumo duráveis, automóveis, precisa de tecnologia. É um exemplo. Bens de capital, por exemplo, uma fábrica que vai produzir máquinas para fazer sorvete, ok? Se eu quero montar uma fábrica de sorvete, eu vou comprar as máquinas que essa indústria produziu, ou seja, a indústria de bens de capital, né? Esse tipo de indústria fica nos países mais ricos, lógico. Eles detêm a tecnologia e o controle da tecnologia, portanto, eles produzem produtos com maior valor agregado, os produtos mais caros que estão no comércio mundial. É verdadeiro também. O próximo item diz o seguinte: quando levamos em consideração o valor agregado, percebemos que quanto mais trabalho for necessário para se chegar a um produto final, mais valor foi agregado a este. Assim, uma tonelada de minério de ferro tem pouco valor agregado, enquanto um avião tem alto valor agregado. Gente, essa questão ela é verdadeira. O que é o valor agregado? É o seguinte, você tem a matéria-prima, à medida que você trabalha essa matéria-prima em vários aspectos, ela fica mais cara. Aqui dá o exemplo do avião e de uma tonelada de minério de ferro. Para fazer um avião, eu preciso do ferro, ok.
Mas uma tonelada de ferro é mais barato do que você comprar um avião, porque o avião envolve outros elementos para a produção, ok? Vou dar outro exemplo. O Brasil, por exemplo, é grande exportador de soja em grãos. Entendido? Se eu pegar essa soja brasileira e transformar ela em óleo de soja, exportar o óleo de soja, o óleo de soja vai ser mais caro que a soja bruta. Porque houve trabalho e tecnologia empregado. Ao trabalhar um produto natural, automaticamente ele encarece. É isso que a gente chama de valor agregado. Valor agregado é o valor que é acrescido mediante o trabalho e a tecnologia empregada naquele produto. O item é verdadeiro. A última afirmativa diz assim: na questão da produtividade, que faz menção ao quanto se produz de riqueza para cada trabalhador empregado, para cada tonelada de material utilizado ou para cada unidade de energia consumida. Aqui está explicando o que significa produtividade. Vou continuar a leitura. Novamente, a indústria de bens de consumo duráveis e a de bens de capital apresentam produtividade muito maior que as das outras duas. É óbvio, gente, a indústria de bens de capital e as indústrias de bens de consumo duráveis, elas precisam de muita tecnologia e trabalho. Então, para eu produzir um automóvel, eu preciso de muita tecnologia e trabalho para produzir. Automaticamente, o produto final vai ser mais caro. Vai ter um valor maior. Então, o item é verdadeiro. Portanto, pessoal, nessa questão número 4, é verdadeiro todos os itens, ok? Então, todos os itens são verdadeiros, beleza?